diz assim: quando Cristo terminou a sua obra aqui no mundo, aqui na terra, ele retornou para o céu. E aí os anjos com alegria perguntaram para Jesus: Senhor, tu concluíste a tua obra lá na terra, tu morrestes, tu ressuscitastes, mas e agora? Quem vai contar essa história para o mundo inteiro? E aí Jesus responde aos anjos: eu deixei lá na terra alguns homens equipados, preparados, comissionados para essa missão. E aí os anjos questionam: mas Senhor, e se eles falharem? Jesus responde: se eles falharem, eu não tenho outra opção. O método de Deus para alcançar o mundo é a igreja, somos nós. Ele não deixou outra opção, irmãos. É óbvio que isso aqui é uma história ilustrativa, mas saiba que nós somos co-participantes com Ele nessa obra. É minha e sua responsabilidade. Sabe por quê? O governo não vai fazer missões, o governo não vai fazer um programa de evangelismo na cidade. Essa obra é comissionada para a igreja, é para mim e é para você. Então nós que fomos comissionados, irmãos, e nós não podemos como igreja falhar nessa missão. Nós só temos essa geração para ganhar essa geração. Nós não podemos contar com a próxima geração, essa é a geração. É por isso que quando nós oramos aqui para as crianças, pelas crianças, a gente não ora assim: essa é a igreja do futuro. Não, irmãos, essa é a igreja do agora. Essa não é a geração do amanhã, essa é a geração do agora. Então nós não podemos falhar. Jesus falou: levantai os vossos olhos e vedes os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Irmãos, talvez nunca houve um tempo na história pelo qual nós precisamos prezar pelo verdadeiro evangelho, que é indo e fazendo discípulos, não só pregando o evangelho, mas discipulando aqueles que recebem o evangelho, aqueles que acatam o evangelho e decidem seguir esse evangelho. E nós precisamos, irmãos, como uma missão, ter obediência, submissão e principalmente um senso de urgência. Sabe por quê? A ideia de pregar o evangelho através das boas novas, a salvação está sendo anunciada a partir do momento que eu prego o evangelho, e o que nós esperamos é uma resposta de arrependimento para aqueles que estão ouvindo a mensagem do evangelho. Mas não é apenas só eu pregar o evangelho, não é só eu pregar o evangelho e aquele irmão recebe aquela mensagem com o coração aberto, há um arrependimento e eu largo aquele irmão de lado, mas eu preciso discipular. Todos aqueles que abraçam a fé, cabe a mim e a você discipular. E aqueles que abraçam a fé, eles precisam fazer essa confissão pública, e a confissão pública é por meio do batismo, e o Senhor ordenou para que isso fosse feito, está aqui no texto, mas nós precisamos ensiná-los além de batizá-los. E o que nós temos percebido, irmãos, uma igreja imatura. Por que uma igreja ela se torna imatura? Porque não está havendo o ensino. Atos 2,42, a gente sempre repete esse texto. E eles perseveravam na doutrina, no ensino. Então cabe a mim e a você, a pegar todos aqueles que abraçaram a fé, que fizeram uma confissão de fé pública, mas eles precisam ser ensinados, orientados. Agora ensinados a respeito de quê? O que a palavra vai dizer? Aguardar tudo que eu vos tenho ordenado. Então é tudo, irmãos. É um código de valores, de mandamentos que precisam ser guardados, praticados e obedecidos. E nós precisamos ensinar então esse neófito, esse novo na fé, esse novo nascido de novo, sobre todas as coisas que Ele tem nos ordenado. E nós só vamos fazer isso, irmãos, quando nós entendermos que obediência não é um assunto periférico, não é um assunto simples, mas um assunto que está relacionado à doutrina do Evangelho. O cerne das principais doutrinas do Evangelho está relacionado à obediência. A doutrina da salvação, irmãos, está relacionada à obediência. Nós precisamos entender que
A obediência está relacionada à sua conversão e ao seu processo de santificação. Obediência é tão importante que foi o ponto principal da queda do homem. O ponto principal, se você for olhar na história, foi a desobediência. Então esse assunto ele não pode ser negligenciado. A obediência. Deus quer que nós obedeçamos para que seja restaurado o plano inicial, o plano que foi dado lá no início. Então Deus criou o homem para que o homem anda em obediência, em ordenanças. Nós precisamos então, irmãos, acatarmos todas as ordenanças do Senhor, porque a pergunta que houve lá no Gênesis 3, capítulo 3, versículo 11, diz assim: você comeu da árvore a qual eu ordenei que não comesse? Porque Deus já havia falado, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode comer. Todas as outras você pode desfrutar, todas as outras você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não. E a pergunta que cai então em Gênesis capítulo 3, versículo 11, você comeu da árvore a qual eu orientei, a qual eu ordenei que não comesse? E aí a gente já sabe a história, irmãos. A partir da desobediência de um homem, o pecado entra no mundo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Romanos capítulo 5, versículo 19 vai dizer assim: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, da mesma maneira, irmãos, que a desobediência trouxe a consequência do pecado, a obediência de um homem santo restaurou, consertou aquilo que eu e você não poderíamos consertar. 1 Coríntios 15 vai descrever que Cristo é o último Adão, e que a partir da obediência dele, a morte, e não somente a morte, mas a morte de cruz, nós fomos então restaurados. E ele ofereceu redenção para nós. Mas não é porque ele ofereceu redenção, irmãos, que nós temos que viver uma vida libertina. Não é porque ele já, lá na cruz do Calvário, cumpriu por mim, por você, o que eu e você deveríamos cumprir, o que eu e você deveríamos passar, mas não conseguiríamos, que agora eu posso viver uma vida de qualquer maneira. Não. Nós precisamos continuar na obediência. E eu quero extrair aqui 5 verdades muito importantes desse texto. 5 pontos muito importantes que esse texto nos traz, para que nós como cristãos vivamos uma vida de obediência ao Senhor. Amém? A primeira verdade está no verso 18. Vamos ler novamente. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, a autoridade está relacionada a poder. Algumas versões vai estar falando que todo o poder me foi dado. Algumas vai estar falando que toda a autoridade. Então primeiro nós precisamos entender a competência de quem nos comissionou para essa missão. A primeira verdade é a competência de quem nos comissionou para essa missão. Não foi, irmãos, o seu patrão lá no seu trabalho. Não foi o seu pastor aqui em cima do púlpito pregando. Não foi nem mesmo os seus pais. Foi alguém que está muito acima de todos esses que te comissionou. E nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Me foi dada toda a autoridade, todo o poder. Para vocês entenderem de forma mais clara, poder, irmãos, é como se fosse um caminhão com 30 toneladas na carroceria. Imagina um bitrem com 30 toneladas na carroceria, descendo ladeira abaixo, irmãos. Imagina a força. O Tim está ali, gosta de fazer essas contas. Meu sogro é cheio de fazer essas contas, né? Qual é a força, o poder que um caminhão com 30 toneladas nas costas tem descendo uma ladeira abaixo? Então isso é poder, irmãos. Um caminhão desse é imparável, é muito poder que ele carrega. Agora você sabe o que é autoridade? É lá embaixo da ladeira, esse caminhão vem de vento em polpa, 30 toneladas, um guarda magrelo,
ergue a mão e fala assim: para. E o caminhão cheio de poder tem que reduzir todo o seu poder a zero e frear. Então ele não estava revestido só do poder, mas ele estava revestido da autoridade. Então, irmãos, esse revestimento de poder e de autoridade é essa pessoa que nos fala, não como uma sugestão, não como um pedido, mas é a maior autoridade do universo que está falando assim: indo, faça discípulos, prega o evangelho. Então é esse cheio de autoridade e de poder, irmãos, que está nos comissionando para essa missão, para esse evangelho da obediência, do cuidado. E a segunda verdade é o cerne da grande comissão. Qual é o cerne dessa grande comissão? Verso 19: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na língua original, irmãos, no grego, esse ide, ele é traduzido, no correto do grego, indo. Então não é um ide de ir até algo, mas é durante o seu caminho, é indo, por onde você estiver passando, porque o id, muitas vezes nos dá a ideia de que você tem que ir fazer discípulo, você tem que ir como se você tivesse que fazer um preparo para poder ir. Como um missionário que vai para uma escola de missões, para ser enviado, como um treinamento, como um curso. Mas não, irmãos, esse indo significa que você tem que, durante a sua caminhada, durante todo o seu percurso, por onde você passar, aonde você estiver, você precisa fazer discípulo, batizar e ensinar. É durante a sua caminhada, é durante a sua jornada. Então você não tem que esperar a igreja te preparar, falar assim: vamos fazer o curso aqui de pregar o evangelho. Não, irmão, se você acatou a fé, se você aceitou o Senhor, se você é um salvo, se você está num processo de santificação, você está comissionado, indo pregando o evangelho. Seja indo para o trabalho, seja voltando do trabalho, seja indo para a universidade, seja voltando da universidade para sua casa, seja numa viagem, irmãos, seja voltando da viagem, seja na dinâmica do seu ir e vir, para onde quer que seja, você precisa falar de Jesus, anunciar as boas novas, e de acordo com que essas pessoas vão acatando o evangelho, você vai discipulando e vai cuidando. Amém, irmãos? É cuidar de gente. Lembra o que é que Jesus pergunta para Pedro? Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala assim: amo. O que é que Jesus fala? Apacenta, cuida, pastoreia as minhas ovelhas. E aí Jesus vira e fala novamente: Pedro, tu me amas? Aí Pedro deve ter pensado assim: não é possível, Jesus, eu acho que está com amnésia, está muito tempo sem dormir. Acabei de falar que amo. E aí Pedro mais uma vez: sim, Senhor, eu amo. Ele fala: então cuida, apacenta. E aí uma terceira vez Jesus volta a perguntar para Pedro. Eu acho que naquele momento ali Jesus estava testando, como que Pedro estava, porque Pedro sempre foi um discípulo mais enérgico, Quem assiste The Chosen aí, já viu que Pedro é aquele discípulo enérgico, Pedro é aquele que arranca a espada, arranca a orelha do soldado, irmãos. Então naquele momento eu acho que Jesus estava assim: deixa eu ver se esse caboclo já está mais ou menos no nível aí, Pedro, tu me amas? E Pedro mais uma vez: amo. Então o que Jesus fala? Cuida, apacenta, pastoreia, tira o carrapato, vai buscar, leve em casa, chama para almoçar, vai ajudar se estiver passando por um problema, vai ajudar a trocar o pneu de madrugada, leva combustível se precisar, busque em casa, deixe em casa. Isso é o evangelho da obediência. Não é só você querer ser servido, irmãos, mas se aquele que era o maior entre todos abriu mão da sua glória, se humilhou, se fez como homem para servir e servir a muitos. Quem sou eu e você, irmão? Quem sou eu e você? Então, o amar o evangelho pelo qual você diz que ama é servir, irmãos. Não é simplesmente um programa da igreja. Discipulado é um estilo de vida. As pessoas andam com você, isso se torna um estilo de vida.
Elas estão olhando para você e estão vendo Cristo, e elas querem se parecer com você, porque você se parece com Cristo, porque Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso é discipulado, irmãos. É no dia a dia. As pessoas que andam com você no seu dia a dia, elas estão se aproximando mais de Cristo, porque isso é discipular, isso é cuidar de pessoas. E muito me alegra, irmãos, quando a gente olha para essa igreja e vê pessoas que estão aqui aprendendo, perseverando, cuidando, sendo cuidadas. Isso é muito bom, irmãos. Isso é saudável. Isso aqui não é só consumo. Vim aqui, tive uma experiência muito boa e cada um vai para sua casa. Não, irmãos. O culto, ele não pode se encerrar na hora que a gente fala o amém aqui. O amém aqui é o início do seu culto. Aqui é só a nossa reunião, irmãos. E não ache que essa missão é uma missão só dos pastores, porque tem muita gente que vira e fala assim: ó, tem um irmão aqui do lado de casa que eu vou ligar para o pastor, está precisando de ajuda. Não que o pastor não possa ajudar, irmãos, mas entenda uma coisa: se Deus mostrou para você, você é o agente de resposta para aquela situação, irmãos. Amém? Tem um irmão aqui passando dificuldade, eu vou ligar para o pastor. Tudo bem, irmão, pode ligar. Mas se foi através de você, irmão, saiba que Deus quer trazer uma pedagogia para sua vida. Por isso que Ele mostrou, por isso que Ele levou até você. Mas preste atenção, irmãos. Fazer discípulos não está relacionado a ter fãs. Não é um fã-clube. Fazer discípulos não é fazer admiradores, até porque Jesus não precisa nem de fã nem de admiradores. Quem precisa de fã é artista. Então, se você está pregando o evangelho e tem um monte de fã, inclusive fã-clube, está tudo errado, irmãos. Faz igual Apocalipse 2, volta onde caíste, arrepende, volta a praticar as primeiras obras, antes que eu venho e removerei de ti. Então, irmãos, nós não precisamos de fã-clube nem admiradores, mas nós precisamos ser servos fiéis. Jesus nos mandou ir pregar o evangelho, mas não só isso, Ele mandou também a gente fazer discípulos. Discípulo é aquele que está junto na alegria, na tristeza, na dor, nas dificuldades, porque o fã e o admirador só está na hora boa, irmãos. Na hora difícil, todo mundo vaza. Lembra o que aconteceu com Jesus? Jesus começa a curar muitas pessoas, a fazer muitos milagres, e Ele começa então a atrair muitos admiradores. As pessoas começam a querer ir atrás dele, porque as coisas acontecem por onde ele passa. Mas na hora da crucificação, as mesmas pessoas que admiravam Jesus foram as mesmas pessoas que estavam gritando: crucifica. Então nós não estamos aqui para recrutar crentes, irmãos, mas nós estamos aqui para levar esse novo convertido a Efésios 4:13, que diz o quê? Até que nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Deus. Isso aqui não é marketing multinível, irmãos. Ó, você tem uma meta de recrutar tanto, você tem uma meta de recrutar tanto. Se você recrutar, você vai ganhar um cargo aqui, ó. Não, irmãos, isso é a igreja do Senhor, é a noiva santa. Mais vale um homem que gasta toda a sua vida discipulando um outro homem, do que um homem que prega o evangelho, arrebanha as multidões e vai embora para sua casa, dormir, descansar, e comer nos melhores restaurantes, fazer as melhores viagens, andar de roupa de marca. Aí daquele, irmãos, que usar do evangelho como fonte de lucro. Ai daquele. Por que Paulo fazia tenda, irmãos? Paulo não queria usar do evangelho como fonte de lucros. Então pregar o evangelho, amor, irmãos, você viu que eu sou apaixonado por ela, né? Eu olhei para ela e já falei: eu estou pregando para ela, né? Então pregar o evangelho, irmãos, volta aqui. Pregar o evangelho tem que ser feito com amor. Amém? E uma terceira verdade, me ajuda a voltar aqui, irmãos. Terceira verdade: o alcance da grande comissão. E qual que é esse grande alcance? Aqui no verso 19 vai dizer assim: indo, né? Fazei discípulos de todos os povos, de toda a terra. E aí, irmãos, no grego,
o conceito de toda a nação não é esse conceito que nós temos aqui, porque o conceito que nós temos de nação é Brasil, Argentina, Estados Unidos, México. Esse é o nosso conceito de nação. Mas o conceito que a Bíblia está falando aqui, no original grego, é de todas as etnias e culturas. É todos os povos. É indo, fazendo discípulos de todas as raças, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações. Apocalipse 5:9. É isso que nós temos que entender. Então eu falo com pobre, eu falo com rico, eu falo com preto, eu falo com branco, eu falo com homossexual, eu falo com homem, eu falo com mendigo. Eu tenho que falar com todos os povos das boas novas. As boas novas não é para um grupo seleto. Não, mas eu só vou falar do evangelho para quem ali eu tenho uma... Não, irmãos, é para todos. É indo, durante o percurso, por onde você passar, você precisa anunciar as boas novas. E uma coisa que eu me alegro na família Fluir é porque nós escolhemos, desde o início, desde a nossa essência, desde quando o Senhor colocou essa semente no nosso coração, nós escolhemos ser uma igreja missionária. É por isso que eu quero a prestação de contas ali, irmãos. É importante para os irmãos entender que essa igreja é uma igreja que investe em missões. Nós vamos fazer um painel agora lá na entrada, lá o Esdras e a Samara já estão organizando junto com o time de mídia, para vocês entenderem o que a semente que vocês plantam nessa igreja que está alcançando nas nações, nos povos, nas línguas, nas etnias. Então saiba que você está em uma igreja que investe em missões. Tem missionários no campo, tem pessoas que estão indo, que estão pregando o evangelho em outras nações. Mas isso não quer dizer que você não tem que fazer a sua parte com o seu vizinho, com a sua família, com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas da sua faculdade, com as pessoas que estão ao seu redor. É o meu e o seu papel. O evangelho da obediência é isso, irmãos. Enquanto eu estiver indo, eu estou anunciando, eu estou pregando, eu estou falando. E a semente, quando ela cai, ela floresce. Essa pessoa que se rendeu a esse Cristo, ele precisa ser discipulado. Cabe a mim e você, nós não podemos abandonar as pessoas. Por isso nós temos muita adesão no evangelho do Senhor, mas pouquíssima conversão verdadeira. Porque infelizmente muitos evangelistas modernos, eles relacionam como pregar o evangelho é contabilizar ao final da mensagem quantas pessoas se renderam a Cristo. Infelizmente essa é uma dinâmica muito triste que nós vemos nos dias de hoje. Eu prego o evangelho, agora eu vou contabilizar quantas ovelhas eu ganhei para Jesus. Você ganhou ninguém, você não está discipulando ninguém, meu filho. Você quer contabilizar alguém que você caminhou junto, comeu sal junto. É alguém que você pode chegar no final e falar assim: combati o bom combate com esse caboclo aqui, ó. Eu fiz tudo o que eu podia fazer por ele. Eu entreguei todas as minhas forças, toda a minha energia, todo o meu recurso. Vai, meu filho, pode ir em paz. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Isso é ganhar uma alma para Jesus, irmãos. Porque esse negócio de pregar as boas novas e querer pegar o mérito. Você está pregando Jesus, quem é você para poder contabilizar? Quem é você para querer pegar o mérito que é de Jesus? Então baixa a bola, se humilhe, vai caminhar junto. Eu quero ver caminhar junto, andar junto, ajudar quando precisa, sair de casa de madrugada com a filha no colo. Esses dias, 3 horas da manhã, eu e a minha esposa, a Rebeca, recém-nascida, a gente saindo de madrugada, uma chuva, daquelas que roda carro, e a gente socorrer um irmão aqui da igreja. O irmão aqui da igreja, o Otávio e a Fernanda, não estão aqui hoje, o filhinho deles de 4 meses de idade, caiu da cama, morreu, desfaleceu, irmãos. Ela liga desesperada: meu filho morreu, pelo amor de Deus, me ajuda, ora por ele. Eu falei: a hora não, nós estamos indo aí. Ela ligou pedindo oração, nós falamos: nós estamos indo aí. E nós saímos de casa, debaixo de chuva, com a Rebeca no colo, para ir lá orar por essa criança, a criança desfalecida. Nós corremos para o pronto-socorro, no meio do caminho, orando, repreendendo espírito de morte. Na hora que chega lá no pronto-socorro, a criança desfalecida, de repente, ela começa a mexer.
Então, irmãos, evangelho, discipulado é isso, é estar junto com as pessoas, é cuidando, irmãos. Está com sono, irmãos? Não importa. Quando morrer, você vai dormir o resto da vida. Eu fico brincando com a minha esposa que eu durmo pouco. Irmãos, quando eu dormir, eu vou dormir para sempre na eternidade ali. Eu vou curtir aqui, eu vou aproveitar, irmãos. Eu vou gastar até o último segundo. Eu quero queimar para Jesus até o último fôlego de vida. Então isso é discipular, irmãos. E uma quarta verdade: quais são as implicações da grande comissão? Aqui no verso 19 vai falar que além de fazer o discípulo, você precisa batizar. E o batizar, quem batiza, irmãos? A igreja batiza. A igreja que batiza aqui, nós montamos o batistério, a gente vem à igreja, nós como igreja batizamos os irmãos. Ou seja, todo crente precisa de uma igreja, irmãos. Não existe esse negócio de que agora eu sou um crente online. Ó, irmão, você frequenta qual igreja? Ó, eu frequento a igreja lá do não sei quem lá. Eu falei, quem que é esse? Ah, o pastor lá de Orlando, na Flórida. E se você precisar de alguma coisa, para quem que você vai ligar? Ó, é para o senhor. Ah, tá certo. Sei. E é isso que acontece, irmãos. Não, porque eu congrego lá na Orlando, Flórida. YouTube, bota aqui as caixas de som. Louvor, até choro aqui na hora do louvor. Lindo, maravilhoso, palavra boa. Bom. Mas e aí, na hora que dá o BO no casamento, na hora que tem os problemas, você liga lá para o irmão lá de Orlando, vim aqui pelo menos fazer uma videoconferência com você. Não. Aí é o Senhor mesmo que vai vir resolver. Irmãos, não existe isso. Essa cultura imbecil que as pessoas criaram pós-pandemia, que eu sou a igreja. Não, irmãos, você não é igreja, você é morada do Espírito. A igreja somos nós. Amém? Nós somos a igreja. Nenhum corpo, nenhum membro anda sem um corpo. Você já viu uma perna atravessando a rua sozinho? Você já viu um braço no pé de manga, pegando manga? Só o braço. Nenhum tronco, nenhum galho fica sem um tronco, irmãos. Então nós somos um corpo, um organismo vivo. Quando nós estamos juntos, integrados uns aos outros, então nós precisamos integrar esse novo irmão na igreja do Senhor, a família na fé. Esse irmão precisa ser integrado. Então é meu e seu papel. Ganhou alguém para Jesus, irmãos? Encaminha essa pessoa o quanto antes para uma igreja bíblica saudável. Se for daqui de perto, manda para cá. Se não for, encaminha ele para algum lugar, mas que seja bíblico, que seja saudável. Mas além disso, no verso 20 vai dizer que além de nós integrarmos esse irmão, nós precisamos então ensinar. Mas ensinar o quê? Primeira coisa, nós precisamos ensinar o que Jesus ordena. É o que Jesus ordena, não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu gosto. Nós precisamos ensinar todas as coisas. É o evangelho completo, não é só aquele pedaço mais palatável, não é só aquele pedacinho mais agradável que eu tenho que ensinar, mas é todas as coisas, é tudo. É o evangelho todo, você precisa ensinar. E você precisa levar esse irmão não só ao ensino, mas também a guardar. E a melhor forma de guardar é praticar. Então não é o quanto você sabe da verdade que se torna, que te faz um discípulo, mas é o quanto você pratica essa verdade que você conheceu através do discipulado. Então você precisa integrar essa pessoa, você precisa ensinar essa pessoa, e você precisa ajudar essa pessoa a praticar aquilo que ele está aprendendo. E não é só a parte que eu mais gosto, irmão. Lembra disso. Quando você estiver discipulando alguém, você não vai falar só o que você acha, você não vai falar só o que você mais gosta. Tipo assim, a Bíblia, né, é grande tudo, mas tem uma partezinha aqui que eu gosto mais. Não é só o Salmo 103, por mais que ele é bom, né? Lembra-te de mim, de todos os benefícios. Lembra, ó minha alma, que existem os benefícios de caminhar com o Senhor. Eles existem, irmãos, mas para acessar esses benefícios, primeiro você precisa passar por um processo.
E esse primeiro processo é você acatar, aceitar o Evangelho do Senhor Jesus, ser introduzido a uma família de fé, fazer a sua confissão pública. Depois, na caminhada, na jornada, você vai desfrutar de todos os benefícios de andar com Cristo. E aí nós vemos então agora uma última verdade, a quinta e última verdade. Quais os motivos que nós temos para cumprir a grande comissão? Quais são esses motivos que nós temos para cumprir aquilo que o Senhor nos comissionou? No verso 18, vai dizer que foi dado a Ele todo o poder, foi dado a Ele toda a autoridade. Então entenda uma coisa, nós somos revestidos, irmãos, de poder e de autoridade. Por que nós somos revestidos de poder e de autoridade? Porque no verso 20 vai dizer que o próprio Jesus, Ele está conosco nessa missão. Nós não estamos sozinhos nessa missão, Ele está conosco. Então toda vez que eu vou pregar o Evangelho, toda vez que eu vou discipular alguém, eu não estou sozinho, eu estou revestido de poder e de autoridade, porque Ele está comigo. Então você não precisa temer, você não precisa ter medo. Pastor, mas eu não sei nem como falar. É Ele que vai te dar as palavras corretas, do jeito certo. Não perca a oportunidade, irmãos. Esteja percebidas as oportunidades. E no verso 19, por que nós precisamos, irmãos, cumprir essa grande comissão? Porque foi uma ordem suprema, da maior autoridade do universo. Então não sou eu que estou pedindo aqui na frente, não sou eu como pastor que estou aqui. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos pregar o Evangelho, vamos fazer discípulos. Não, irmãos, mas essa foi uma ordem da maior autoridade do universo. Foi Ele que te comissionou. E a melhor coisa de todas, irmãos, é porque nós fazemos parte daquilo que Ele está fazendo aqui na terra. Esse é o nosso privilégio de estar com Ele. Nós temos o benefício de fazer parte de tudo isso que Ele está fazendo aqui na terra. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós discipulamos, nós estamos sendo cooperadores com a obra dEle aqui na terra. Lembra quando nós falamos sobre a série de Filipenses, irmãos? Paulo preso, algemado, estava alegre. Por que Paulo estava alegre, irmãos? Porque o Evangelho estava sendo pregado, porque estava havendo discipulado, os irmãos estavam se chegando a Cristo, os irmãos estavam se convertendo, os irmãos estavam sendo cuidados, os irmãos estavam sendo ensinados, e Paulo estava se alegrando, porque o avanço do Evangelho estava acontecendo. Então é motivo de muita alegria para nós, irmãos, sermos cooperadores com o Evangelho. O privilégio, irmãos, de cuidarmos de alguém. Semana passada nós fizemos o culto de envio, né? Eu não falo nem de despedida, irmãos, porque nós não estamos despedindo de ninguém aqui. Nós iremos viver na glória para sempre, para sempre. Então é só um até logo. Mas nós fizemos o culto de envio do Eduardo e da Fernanda. E o que me alegra, irmãos, é saber que nós podemos olhar para a vida deles e bater no peito e falar assim: o que nós podíamos fazer, nós já fizemos. O que eu tinha para discipular, para cuidar desses irmãos, eu cuidei. Eu não medi esforços para cuidar desses irmãos. Então, irmãos, nós precisamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e ver o quanto nós temos implantado Jesus na vida delas, no seu ambiente de trabalho, irmãos. Não é o quanto você tem feito a empresa melhorar no faturamento, mas vale o quanto as pessoas estão conhecendo a Cristo do que o quanto está aumentando o faturamento, irmãos. Até porque no dia do Senhor, tudo isso aí vai ficar aqui, mas você vai colher no céu aquilo que você plantou aqui na terra. Irmãos, nós temos aqui como um dos nossos pastores o Mário Sérgio. Como eu queria que ele tivesse vindo aqui nas férias agora que ele veio. Mas, irmãos, uma coisa que é lindo ver quando a pessoa ela é apaixonada por Jesus. O Mário chegou no São Caetano do Sul, que era o time que ele jogava antes. Só tinha 2 irmãos que caminhavam com Cristo naquele time. Quando ele saiu do São Caetano, todo mundo já tinha aceitado Jesus. Até a comissão técnica
E ele ficou por anos e anos lá, não só falando de Jesus. Você acha que ele pregou uma vez, o povo aceitou Jesus e ele não falou mais? Ele ficou discipulando e cuidando daquele povo. A oportunidade que ele teve, sabe qual foi? Futebol. O Mário não é jogador de futebol, o Mário é um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, um apaixonado por Cristo, que Deus deu como futebol, como ferramenta para ele pregar o evangelho. Você está achando que Jesus olhou lá de cima e falou assim: eu quero uma estrela do futebol? Não, irmãos. Eu quero vidas sendo alcançadas, eu quero pessoas sendo cuidadas, eu quero pessoas sendo discipuladas. Então, se possível, eu vou usar essa ferramenta aqui, porque esse menino é até bom nesse negócio. E agora ele foi para o novo time. Eu não sei se vocês seguem o Mário, mas é impressionante. Ele chegou lá, agora ele está em Florianópolis, foi para uma nova cidade, um novo time. Cara, a primeira coisa que ele posta no Instagram dele, todo jogador de futebol, né, chega no novo time, quer postar lá, apresentação, foto, entrevista. A primeira coisa que ele postou nas redes sociais dele: edificando um altar na nova cidade pela qual eu irei morar. Aí a segunda coisa que ele posta: procurando lugares para estar na presença do Senhor. Ele postando as igrejas da cidade. Irmãos, nós precisamos entender que não foi só um pedido, foi uma ordem. E nós não somos filhos da desobediência mais, irmãos. Nós somos filhos do amor. Então abraça essa ordem. Faça isso. Faça com amor. Faça com alegria no coração. Fale de Jesus, irmãos. Se você tiver oportunidade no seu trabalho, peça. Fala assim: antes da gente fazer aquilo que nós temos que fazer, vamos fazer uma oração. Vamos ser gratos àquele que nos deu todas as coisas, aquele que nos deu o dom da vida, aquele que nos deu o recurso para estarmos aqui. Não perca essas oportunidades, irmãos. Na sua família, na sua casa, sempre que derem uma oportunidade para você, não perca a oportunidade de falar de Jesus, de ministrar o evangelho para aquelas pessoas. Faça isso, até que Ele venha, até que Ele venha. Esteja com Ele engajado nessa obra. Se engaje nessa obra, irmãos. Não se limite só a essas quatro paredes, não se limite só a um culto de domingo, não se limite a participar da comunhão do Senhor só no domingo pela manhã, mas esteja com Ele 24 horas no seu dia, o tempo todo. Toda hora há uma oportunidade de você falar de Cristo, de você pregar o evangelho, de você se parecer com Jesus e as pessoas olharem para você e quererem um pouco mais, querer se aproximar um pouco mais. Use de toda a ferramenta. Lembra da historinha que eu falei? Os anjos perguntam para Jesus: mas Jesus, quem vai contar essa história para a humanidade? Quem que vai, irmãos? Bata no peito e fala assim: eu. É você, irmãos. Quando ele fala que eu deixei lá alguns homens, eu deixei alguns discípulos para contar essa história, ele não está falando só de Pedro, João, Tiago, Lucas, ele está falando de mim, de você. Ele está falando de nós, de todos aqueles que acataram o evangelho, se converteram ao evangelho e agora têm como missão pregar o evangelho e fazer discípulos por onde nós passarmos, de toda língua, de todo povo, de toda nação, de toda etnia, todos nós precisamos pregar o evangelho. Amém, irmãos? Eu quero orar com vocês. Se você puder, se coloca de pé. Aleluia, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, pelo teu amor que nos alcança. Obrigado pela tua misericórdia. Mesmo sendo tão falho e pecador, o Senhor olhou para nós e nos amou. O Senhor olhou para nós lá de cima e não viu pecado, não viu a maldição, mas o Senhor, com seu infinito amor, nos amou a ponto de enviar o teu Filho amado, o teu unigênito, para morrer uma morte de cruz, uma morte de obediência. E através da obediência desse homem, todos nós fomos restaurados. Porque se o pecado entrou através da desobediência de um, através da obediência de um santo, nós fomos feitos justos.
E eu sou muito grato a isso. Obrigado por essa igreja. Obrigado, Jesus, por essa igreja que tem caminhado, que tem avançado, que tem deixado para trás as coisas velhas que tem que ficar para trás, e tem seguido rumo ao alvo, tem olhado para Jesus, tem olhado para as Escrituras, tem se empenhado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem enviado trabalhadores, verdadeiros trabalhadores, que entenderam que nós não estamos aqui para homens, para fazer para homens, mas para fazer o nosso melhor para o Senhor, a fazer o nosso melhor com amor, não porque homens estão vendo, mas é para o Senhor, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos então ser constrangidos em amor, a entender essa ordem direta que veio do Senhor, essa ordem de ir, pregar o Evangelho, fazer discípulos, ó Pai. Que nós possamos sair daqui com esse desejo de falar de Jesus, de pregar Jesus, por onde a gente passar, irmãos. Como nós somos falhos, irmãos. Irmãos, se você tiver a oportunidade de alguma vez na sua vida de andar com um evangelista, ande com um evangelista, irmãos. Evangelista é aquele homem que aonde ele passa, ele fala de Jesus, custe o que custar. Se você tiver a oportunidade de algum dia na sua vida, ande por um tempo com algum homem desses, que você vai ver, irmãos, o quão grande é o amor por Jesus dessas pessoas. Eles não perdem a oportunidade de falar de Jesus para ninguém, seja para um frentista de um posto, seja para a aeromoça que está dentro de um avião, seja para um taxista, seja para um motorista de Uber, seja para quem for, irmãos, eles sempre falam de Jesus, porque eles foram alcançados por esse amor. E se esse evangelho te alcançou um dia, te transformou, te constrangiu em amor, irmãos, pregue o tempo todo, pregue toda hora, pregue a todo momento. Se necessário, use palavras, se necessário, use redes sociais, se necessário, use a sua boca, use os seus pés, faça, pregue o Evangelho, fale de Jesus. Jesus, eu te agradeço, Pai, nos leva a avançar. Coração desses filhos amados, ó Pai, toca o coração deles, ó Pai, constrange Espírito Santo em amor, traz uma verdadeira conversão, ó Pai, aquele evangelho que nos constrangeu, aquele evangelho, ó Pai, que nos transformou, que nós possamos ser agentes do Senhor para ministrá-lo, ó Pai, para discipular, para cuidar de gente, para ensinar, ó Deus.
de Deus diz assim: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crê será condenado. E esses sinais acompanharão aos que creem em meu nome: expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Aleluia! Obrigado, Jesus, pela tua igreja. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, ó Pai, por nos comissionar. Obrigado, Jesus, por nos deixar participar daquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado porque nós estamos aqui cooperando com o Senhor, ó Pai. Obrigado por esse privilégio. E nós agradecemos ao Senhor e celebramos ao Senhor e entregamos toda a nossa honra, toda a nossa glória e todo o nosso louvor somente a Ti, Jesus. Aleluia. Se você puder, aplauda Jesus mais uma vez. Glorifique a Ele. Celebre Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se você puder, tome seu assento mais alguns minutos. Não perca isso que está acontecendo. Não perca o seu coração. Não perca Jesus de vista. Não perca Jesus, não perca Cristo de vista. Eu não sei qual é a primeira coisa que você faz quando você inicia o seu dia, ou qual é a última coisa que você faz quando você encerra o seu dia. Mas a minha oração nessa manhã é: Espírito Santo de Deus, atrai eles outra vez. Atrai eles outra vez. Eu não sei o que você faz na madrugada, mas a minha oração é: Espírito Santo, tira o sono. Atrai eles novamente. Tira o sono. Nós estamos dormindo demais. Tira o sono. Nos levanta na madrugada. No meu tempo tinha um tal de orar às 3 horas da manhã, irmãos. Eu não sei se isso é superstição gospel, irmão, mas que o negócio funciona, funciona. Então acorda eles, Espírito Santo. Coloca eles de pé na torre de vigília, na torre de oração. Restaura a oração no meio do teu povo. Uma igreja que ora é uma igreja cheia de autoridade e poder. Já nos foi dada toda a autoridade e todo o poder. Então nos ensina, Espírito Santo, a resgatar essa autoridade e esse poder. Nós oramos assim, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia.
irmãos, eu quero dar alguns avisos para vocês, antes de você ir. Mas antes de você ir, irmãos, antes de você sair da igreja, chame alguém para almoçar junto. Continua orando, irmãos, continua o culto. Separa esse dia como o dia do Senhor na sua vida. Faça isso. Mantenha Atos 2:42 na sua vida. Perseveravam. Seja perseverante na obra do Senhor. Não esmoreça. Não deixe, irmãos, o desânimo te pegar, mas se mantenha perseverante. Amém? Coloca para nós aí, Pedro, Luquinha, solta aí. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, entra o quanto antes, irmãos. E se você não entrar, eu vou atrás de você. Eu vou te botar na minha lista de transmissão. Porque assim como Cristo vai te perseguir, irmãos, se Ele me deu essa incumbência, eu também vou. Eu não irei desistir de você. Amém? Mas se você não quiser que eu seja tão insistente, entra no grupo aí. Amém? Glória a Deus, pode passar. Irmãos, nós atualizamos então os fluidos nos lares. E esses oficialmente estão rodando, estão funcionando. Então se você quer participar de algum desses fluidos nos lares, então você vai procurar Rodrigo e Nath. Cadê Rodrigo e Nath? Nath está aqui, Rodrigo está lá na bateria. Você vai procurar Mateus e Paulinha. Mateus, erga a mão aí, está ali. Paulinha está aqui. Flávio e Ariellen, cadê o Flávio? Flávio está lá no fundo, Ariellen está aqui. Pastor Geraldo, pastora Débora estão lá no fundo, então vocês vão procurar eles. Lucas e Nath estão lá dentro da salinha. Então se você quer participar de algum fluir dos lares, nessas regiões, nessas casas, só procura essas pessoas. Mas quer uma dica? Não deixe de participar. É uma bênção, é edificante, vai edificar a sua casa. Esses aqui são os anfitriões. Se você quer ser um anfitrião também, você pode abrir um fluir nos lares lá na sua casa. Basta você nos procurar, que nós vamos te equipar, te capacitar para isso. Mas muito antes de nós, é o Senhor que te prepara. É o Senhor que te revestiu de autoridade, de poder. Pastor, mas eu não sei o que eu vou falar no fluir dos lares. Não fale nada, deixa o Espírito Santo ministrar. Só promova a comunhão, deixa o resto com Ele. O rio vai fluir, amém? Então participe de algum fluir nos lares, tem sido edificante. Passa mais um para nós. Irmãos, agora tem que mudar o horário, tá? Mídia, tá ligado aí, né? Então agora às 19 horas, venha orar conosco, irmãos. Quarta-feira, 19 horas tem oração, 20 horas tem a nossa escola de membros. Então se você vier, nós já vamos organizar, viu, Rodrigo? Para a próxima eu vou fazer ao vivo daqui. Nós tentamos na quarta passada, mas ficou em cima da hora, no laço, não deu certo, eu corri para casa. Mas quarta que vem eu vou ministrar ao vivo aqui. Se você não pode vir ao vivo, você vai participar online, sem problemas, vai ser transmitido. Mas aqueles que estiverem na oração, logo após, nós estaremos ao vivo aqui fazendo a escola de membros, amém? Glória a Deus, muito importante que você esteja aqui conosco, orando, irmãos, levantando esse altar de adoração e oração, amém? Passa mais uma. Irmãos, para a gente encerrar, já se coloque de pé, vamos que você já se coloca de pé e saca aí o seu aparelho celular. Irmãos, esse aí é o nosso Pix, lá atrás tem gasofilasto. Os irmãos não usam mais gasofilasto, mas tem gasofilasto aqui. Nós somos uma igreja tradicional. Então se você quiser colocar a sua oferta aí no gasofilasto, se você quiser passar no cartão, que às vezes hoje em dia ninguém anda mais com dinheiro, passa no cartão também. Mas independente da maneira pela qual você vai fazer, o importante é que você faça com consciência, sabendo que isso é um princípio dado pelo Senhor, amém? Você faça porque você entendeu que um verdadeiro cristão convertido faz por amor, porque ele se converteu por completo. Inclusive as finanças não é sua mais, é do Senhor. Você é apenas um bom mordomo, amém? Então faça. Irmão, você que está aqui hoje e que está vindo pela primeira vez, tem alguém aqui hoje que está vindo pela primeira vez? Dá um sinal, tem? Alguém que está vindo pela primeira vez? Primeira vez? Não? Amém? Tem? Tem ou não? Amém.
Glória a Deus, ó, uma boa ideia. Como não tem ninguém que está vindo pela primeira vez, lá no final, presta atenção aqui, gente. Esse não é um pedido. Você vai pegar uma lembrancinha daquela, não é para você. Porque a irmã Márcia, mas o irmão Marcos faz aquelas lembrancinhas todos os domingos, para os visitantes. Como não tem visitante hoje, não é para as crianças pegar não, viu, Flávio? É para não deixar nenhuma criança pegar. É para você pegar e levar e evangelizar alguém através dessa lembrancinha. Seja no sinaleiro, seja no posto de combustível, seja o porteiro da sua casa. Você vai entregar e vai falar assim: Jesus mandou eu te entregar. Que Ele abençoe o seu dia, abençoe a sua semana. Amém? Glória a Deus. Então faça isso. Aleluia. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por estarmos aqui cultuando ao Senhor em família. Obrigado pela reunião dos santos que o Senhor nos deu, Pai, um resto de domingo abençoado na Tua presença, uma semana, Pai, cheio da Tua presença, ó Deus. Assim nós oramos no precioso nome de Jesus. Abençoa, Pai, todos aqueles que ofertaram nessa noite, todos aqueles que nessa manhã, todos aqueles que dizimaram, Pai, aqueles também que não puderam, mas que estão com o coração no Senhor. Continue abençoando e multiplicando sobre a vida deles, ó Pai, e que a graça, que a consolação, que as bênçãos do Espírito Santo de Deus esteja sobre o teu povo, não só hoje, mas por todo o sempre. Amém. Vá em paz. Antes de sair, abraça a pessoa que está do seu lado.